Gente, a gente está na hora aqui, já vai Vamos. dar 7h05, né? Boa noite. Boa noite para todos. Alguém gostaria de começar fazendo a prece para ser feliz, o mais feliz de todos no começo? Eu posso fazer. Opa, por favor, Maurício. Querido Pai amado, mais uma noite nos encontramos aqui para mais uma aula, mais um aprendizado. Contamos com a sua generosidade, seu amor, sua luz, para que clareie todos os ensinamentos, que caia com clareza, para que a gente consiga assimilar todo esse conteúdo e que nós, com todos os irmãos da espiritualidade, aprendamos e possamos fazer também a divulgação dessa doutrina maravilhosa, principalmente o conhecimento sobre essas aulas sobre a transição planetária, que a gente receba e transmita com a graça do Pai. Graças a Deus. Então, a aula passada aconteceu um imprevisto, por alguma razão o stream não gravou, eu tentei várias vezes, não gravou, e a gente ficou conversando, falamos, caiu, a internet caiu muitas vezes, então a gente assumiu que não valia a pena eu gravar, que eu já fiz isso umas 2 vezes, de eu gravar a aula depois, eu falando sobre o assunto e postar. Eu falei, não vou fazer isso. Então, o que acontece? Aí nós resolvemos, vamos voltar ao assunto na aula que vem e vamos fazer, não tem problema, porque, na verdade, o que está escrito, o que não está, a gente sempre faz como é que a gente fala? Tem a intuição e tem como você fala, nunca é igual. Né? Isso que é interessante das aulas. Se eu fizer a mesma aula várias vezes, sempre vai ter uma coisa diferente, é assim que funciona. Mas, então, a gente vai começar a aula que a gente está chamando de 29, mas, na verdade, é 29B, porque a 29 começou da outra vez, a gente fez e não fez, então é 29B, vamos chamar assim. Tá? Onde que nós estamos? É isso que é importante. A gente começou a falar mais detalhadamente sobre a questão da mente humana. E para falar da mente humana, a gente começou com a consciência. Por quê? Porque se você olhar para algumas coisas que temos na nossa mente, como, por exemplo, as emoções, o pensamento, o raciocínio, né, e a própria consciência, que não está exatamente na mente, mas está ali, a inteligência que chega depois, e tem muitas coisas que nós vamos ver de ferramentas que está ali dentro do processo do estudo da mente. Nem sabemos se aquilo está realmente num local definido como a mente, mas está, quando se estuda a mente, se estuda tudo isso. E por que nós começamos com a consciência? Porque a consciência, ela é o nosso caminho, é a nossa bússola, é o nosso farol. E muitas filosofias, muitas doutrinas, tratam a mente como um farol que focaliza, que ilumina, né? Então, a gente achou por bem começar pela consciência, falamos bastante. Na semana retrasada, nós fizemos um resumo, né? Tinha um resumo no final da consciência desde quando foi criada, e eu acho que aquele material, se a pessoa teve dúvida e vai lá e vê o vídeo de novo e lê o material, vai ficar bem mais claro. A gente não vai ficar batendo muito só num tema, porque nós temos vários temas para tratar. Então, hoje a gente não vai mais falar de consciência, assim, como um assunto específico, a gente troca a palavra, ela entra quase toda hora no material, mas hoje nós vamos colocar um assunto novo, que são as emoções. E eu falo que a gente nunca faz a mesma coisa igual, hoje eu já vou começar diferente. Eu vou lançar uma reflexão, uma pergunta para vocês pensarem um pouco, pode responder se souber de bate-pronto, se não souber pode pensar e responder depois. A gente escuta, e vou falar, escuta em quase todos os locais religiosos, nos centros espíritas, em livros espíritas, mas quando você vai mais a fundo para entender, você percebe que às vezes as pessoas falam as coisas que não está errado, mas deixa no ar, porque fica na forma, porque ouviu assim, porque leu e achou que era aquilo. Mas a questão que eu queria colocar aqui é: o que é que as emoções e o pensamento
tem a ver com a reencarnação? Ou o que é que as pessoas falam sobre emoção e pensamento, dizendo que a gente não deve ter emoção ruim, que a gente não deve ter pensamento ruim. Só deve ter pensamento bom e emoção boa, né? Isso é o que se fala, tem livros escritos isso, e existe até pessoas que dão receita disso. E aí, quando você olha para isso, e você pensa na reencarnação, tem uma coisa que chama muita atenção. E esse chamar a atenção nos levaria, se a gente for bastante lógico nessa reflexão, e depois eu vou abrir isso para vocês, mas só para a gente gastar um pouco de... só para passar um pouco de raiva, né? Só para passar... A gente vai perceber que pensamentos e emoções são coisas que têm muito a ver com reencarnação. Então, a gente precisa entender, quando as pessoas falam que se a gente tem que querer mudar o pensamento e querer mudar as emoções, como que isso a gente trata aqui? A gente sabe que não trata dessa forma, e uma coisa e a outra que tem a ver. Se alguém quiser colocar alguma coisa já agora, já pode pôr à vontade, não tem problema. Não é uma pergunta, é uma reflexão. E nessa reflexão nós vamos entender a profundidade das coisas que a gente fala aqui sobre isso. A questão a reflexão é, as pessoas em geral, em quase todas as religiões, e algumas filosofias mais materialistas, e até no meio espírita, alguns livros colocam algumas coisas tipo, nós temos que ter um pensamento melhor, nós somos o pensamento. Tem gente que fala isso. Nós somos o pensamento, né? Somos o que pensamos. Somos o que pensamos. E vão colocar que os pensamentos têm que ser mudados, você tem que pensar coisa boa, combate o pensamento ruim. E assim se dá com a emoção, porque emoção e pensamento estão muito ligados, eles são quase irmãos gêmeos, com funções diferentes. E as emoções é a mesma coisa. As pessoas falam, não, você tem que dar um jeito de controlar essas raivas, essas coisas, essas emoções ruins, tudo isso, esses vícios. Não, você tem que querer só as coisas boas, só pensar nas coisas boas e querer fazer as coisas boas. E aí eu falo, tá bom. Né? A gente fala aqui, né? Não é assim. Mas como é que isso se liga com a reencarnação ou com uma vida só? Se nós tivéssemos uma vida só, como é que seria isso? E se a gente tem várias, como que isso se encaixa? É uma reflexão, isso não é uma pergunta direta, é uma coisa para se pensar, é uma reflexão. Antes de terminar a aula, nós vamos fechar isso, mas eu quero deixar isso no ar aí para vocês, tá? Ok, vamos falar de emoções, então vamos lá. Antes de falar de emoções, e a gente está falando da mente, né? Eu falei, vamos falar da mente, vamos falar da consciência, das emoções, vamos falar do pensamento, vamos falar do raciocínio, vamos falar de várias coisas. Então, a mente, aqui é uma colocação de uma filosofia oriental, mas se encaixa muito bem aqui. Nós falamos isso na aula passada, mas hoje nós estamos repetindo na aula passada algumas coisas, então nós vamos falar de novo. Então, ele diz assim, o vídeo está ali, né? Eu não vou falar tudo que está no vídeo, quem viu já entendeu, quem não viu, aí deve ver. Mas ele vai falar que a mente, a nossa mente, ela não entende subtração ou divisão. Somente adição e multiplicação. O que ele quer dizer com isso? O que significa isso? O que vocês acham que isso significa? Primeiro você tem que entender o que significa a diferença entre adição e multiplicação e subtração e divisão. Qual a diferença desses dois grupos juntos? O que é uma subtração? A palavra subtração significa o quê? A retirada, menos. Subtrair, retirar, certo? E divisão? Divide. Dividir. Partilhar, né? Só que essa divisão aqui não é só o dividir, né? Ele tem o mesmo sentido da subtração no seguinte sentido, deixa isso aqui para lá e isso aqui para cá. E ele diz que a mente não entende isso. É como se ele falasse assim, olha, a mente não entende sim e não. Pensa que o sim é adição e multiplicação e o não seria subtração ou divisão, só para a gente entender. Mas a mente não entende isso. Ela não entende essa questão de sim e de não. Ela só entende uma coisa, só uma coisa. Bateu lá, vai. Bateu lá, vai.
O que bate lá? Bate coisas boas, bate bons pensamentos, bate boas emoções, e bate também o inverso. E no nível espiritual que nós estamos, qual que bate mais lá? Quais os pensamentos que mais vêm? Quais são as emoções que mais vêm? E a mente não vai expulsar isso de lá. Por que será? Por que quando você não quer pensar em alguma coisa, não adianta você ficar falando não quero pensar. Quanto mais você falar, mais o que acontece? Adição e multiplicação. Se você pensar muito que não quer, multiplica. Mais, e mais, e mais. É como se você pensasse assim, nossa, mas parece que tem um outro eu lá dentro de mim que faz as coisas ao contrário do que eu quero. É como se você tivesse alguém lutando contra você. Eu não quero pensar isso, eu não quero ter esse tipo de emoção, eu não quero. E alguém está lutando contra, quanto mais você fala, mais vem na sua mente. Mais emoção, essa emoção aparece, mais os pensamentos vão aparecer. E aí eu falei, é como se alguém estivesse lá dentro de você lutando contra. Ou seja, a sua mente é como se ela estivesse lutando contra você. O que parece isso? O que parece isso? Eu estou jogando umas indagações. O pensamento, ele tem mais força? Oi? O pensamento, ele tem mais força? Não. Mesmo quando a gente pensa, né, e não quer pensar em alguma coisa, mas aquele pensamento fica, que é a multiplicação, né? Isso, né? Adição e multiplicação. O ponto isso é fato. Isso é um fato, certo? Porque acontece mesmo, né? A gente pensar em alguma coisa, principalmente se for alguma coisa ruim, negativa. Quer ver um exemplo? Quer desviar e não consegue. Sim, pensa no seguinte, você não gosta de alguém, você não gosta de uma pessoa, não gosta muito, não gosta nem de ver. Tem uma atração muito grande que acontece aí, e muitas das vezes você se vê pensando nessa pessoa e fica com raiva disso. E se você fica com mais raiva, mais você vai pensar na pessoa. É um processo, porque a mente, o que ele está falando lá, não entende que você diz para ela, pense isso, tem essa emoção, tem aquela emoção, tem esse pensamento. Não é assim que funciona. Por quê? Porque a mente é uma das ferramentas mais maravilhosas que nós temos. E ela, para ser construída, não foi milhares ou milhões, foram bilhões de anos, em todos os reinos da natureza, até chegar onde chegou. E ainda não chegou onde devia, ainda está muito, muito, muito atrás, mas já é uma coisa absurda. Então, agora, quando nós explicarmos a mente, a gente vai entender também o pensamento e vai entender também as emoções. Porque se você tivesse o poder de falar para a sua mente, olha, não quero que pense isso. Eu quero pensar só coisas boas, tipo isso, 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 isso. Ok. A mente vai te obedecer e você vai só pensar aquilo, porque você ordenou para a mente. Olha, essa emoção eu não gosto, essa raiva eu não gostei, isso não sei o que eu não gostei. Então, a partir de agora, você só vai ter esses tipos de emoções, esse tipo de situações, esses vícios que você tem, eu não quero, eu quero só as virtudes. Se você tivesse esse poder, como é que seria o mundo? Vocês conseguem ver um mundo onde você tivesse o poder de, simplesmente pelo seu querer, você mudar? O que você está mudando quando você faz isso? Você está mudando o seu pensamento? Você está mudando a sua emoção? O que você está mudando? Está mudando as vibrações para positivas, né? Isso Também, mas pensa uma coisa. Quando você muda o seu pensamento, como é que você faz? Porque de onde vem esse pensamento? Vocês já passaram para pensar? De onde vem esse pensamento? Ele vem de onde? Tem a ver com a consciência? Não, vamos desligar da consciência um pouco. Não tem. Mas não, vamos desligar um pouquinho só. Da onde vêm os seus pensamentos? Independente, e tem inclusive filosofias que não gostam que falam que o pensamento é ruim ou é bom, porque falou, o pensamento não tem culpa de nada, mas tudo bem.
Da onde vem o pensamento? Como é que acontece um pensamento em geral? Vamos pensar, gente, nós estamos andando na rua e vem um pensamento. Por que esse pensamento veio em geral? Parece uma pergunta tão simples, né? Não, a coisa é a coisa da vida, é uma coisa simples demais. Mas é importante a gente entender isso, porque se a gente entender isso, a gente não vai ter mais dúvida de quando a gente falar que a gente não pode controlar o pensamento nem as emoções. Como é que o pensamento aparece? Você está, vamos lá, vamos facilitar. Você saiu de casa e já sai com um monte de pensamento, um monte de coisa. Né? Mas vamos pensar numa coisa que vai acontecer. Você saiu e foi para a rua. Na rua você vai ver coisas. E, de repente, vem um pensamento relacionado a alguma coisa que você viu na rua. Isso é possível? Sim. É o mais lógico. Concorda ou não? Sim. Concordo. Tá. E por que ele veio? São atrações, algumas coisas que atraem você, né? Determinadas coisas que te atraem. Determinadas coisas que te atraem. Fala, Maria Angélica. Então, é porque o pensamento está ligado à mente? Sim, claro, o pensamento, a emoção, está tudo ligado à mente. A Grace falou aqui, fala, Grace, que aí nós vamos alinhavando. O que eu estou aqui refletindo é que tudo está no nosso inconsciente. Né? Não, tem muitas coisas no nosso inconsciente. Então, quando vem o pensamento à nossa mente, é aquela coisa que, tão sem propósito, muitas vezes naquele momento, tudo, mas é porque, de alguma forma, está lá no seu inconsciente. E, às vezes, eu estava aqui pensando, às vezes eu penso coisas assim que eu falo, meu Deus, por que eu estou pensando isso? E não é dizer que sejam exatamente coisas ruins, mas, às vezes, coisas que não têm nada a ver. Então, aí fica claro como a gente não controla esse pensamento, né? Basta agora, por exemplo, falar assim, não, eu vou pensar numa bola. Eu estou pensando na bola, né? Então, quanto mais a gente fala, não vou pensar em alguma coisa, você acaba naquele momento pensando naquela coisa. Ok, isso é a proposta. Né? Então, essa reflexão que ela pediu que a gente fizesse, eu entendo que é algo que está no nosso consciente. Inconsciente. Vamos começar alinhavando aí. O Maurício falou uma coisa interessante, que é a atração, as coisas que atraem. Né? As coisas que te atraem, você tem atração pelas coisas. A Grace falou, algumas coisas é do inconsciente, claro, muita coisa é do inconsciente. Só que, quando você pensa nisso, você fala assim, então, esse pensamento que foi elaborado aqui, ele foi elaborado porque ele teve uma motivação. Teve uma motivação. Para você ter um pensamento, ele tem que ter motivação. Qualquer pensamento, ele tem uma motivação. Muitas das vezes a motivação, ela é uma motivação complexa e simples. Você viu uma flor vermelha, muito bonita, você fala, nossa, que flor vermelha, bonita. Daí a pouco você pensa em alguma coisa sobre o jardim e tal, daqui a pouco vai embora, mas vem. Mas às vezes é mais complexo. É quando você está, quer ver, uma mensagem subliminar, uma coisa complexa. Isso não é mais tão usado, mas sempre era usado assim, sobre refrigerante. Você está num lugar quente, de praia ou que seja, você entra numa lanchonete ou num bar, a primeira coisa que você vê é a foto de um Guaraná ou de uma Coca-Cola, aquela foto que parece que ela está suada, geladinha. Já viram essas fotos? Não sei se vocês já viram essas fotos. O que acontece quando você olha para aquela foto, você não se dá conta, mas te gera um desejo de tomar aquilo ali daquele jeito ali. E muitas das vezes a pessoa vai e pede aquele refrigerante porque aquilo chamou a atenção. Veio o pensamento, mas veio a emoção junto. A emoção de sentir o gosto daquele refrigerante que está ali, que te chamou a atenção. Foi lá dentro de você e falou, você precisa tomar esse refrigerante. E às vezes a pessoa vai lá e toma. Isso é um modo de manipulação, e muito inteligente de pessoas que estudam isso. Mas tem 1000 outras maneiras complexas. E muitas das vezes nós temos pensamentos complexos que foram motivados por coisas que a gente não imagina. Algo que aconteceu, aquela coisa que você fala assim, nossa, o que tem a ver isso que eu estava pensando com essa outra coisa que veio na minha mente aqui, do fulano, que não tem nada a ver com nada? Você não sabe se tem.
Você imagina que não, mas muitas vezes tem um detalhe, é como se a nossa mente tivesse um monte de coisinhas guardadas, que às vezes você adiciona uma motivação em cima de alguma coisa e aquilo puxa outra também, puxa outra junto. E isso a gente não conhece. A gente sabe que funciona. Então, começando pelo pensamento, e assim também são as emoções, porque eles andam quase juntos. Nós não controlamos. Porque não é eu querer mudar aquilo. O meu querer não afeta a mente não interessa para o meu querer. Sabe por que ela não pode, ela não afeta e nem pode ser afetada? Porque ela é um mecanismo divino, sábio. Sábio. E o mecanismo é assim, olha, mente, você é um equipamento que vai funcionar com os seres humanos e você tem que atender os seres humanos. O que você vai atender os seres humanos? Não é exatamente quando eles falam eu quero, não quero. Não é assim. Você vai atender qual o desejo íntimo deles. O que realmente eles querem, lá no fundo deles. Isso é o propósito de vida deles. Então, você sempre vai trabalhar nesse sentido. Então, não adianta ele falar eu quero, não quero, muda o pensamento, muda a emoção. Não, espera aí. A emoção que você tem, o pensamento que você tem, está vinculado à sua identificação, sua identificação, canso de falar isso, que é o quê? É aquilo que realmente você quer, como um desejo mais íntimo seu. Então, se você é uma pessoa que frequenta um espiritismo, está estudando, você quer melhorar, quer ser uma pessoa melhor, quer aprender, quer entender, quer tudo isso, como a maioria. Alguns não, mas a maioria sim. Mas só isso não adianta. Porque a mente não foi construída dessa forma, em que você diz assim, agora você vai estudar o livro dos Espíritos, agora você vai estudar o Evangelho, mente, agora você quer outra coisa, né? Porque, olha, eu estou estudando. A mente vai olhar e vai olhar para dentro de você e falar, não, você não mudou ainda. Então eu vou trabalhar não com o que você está estudando, eu vou trabalhar com o que você é. A mente é fiel ao que você é lá dentro. Percebe quando a gente fala de forma e essência? Se tudo que a gente faz em termos de aprendizado, ficou na forma, a essência não mudou, a mente não trabalha com a forma, ela trabalha com a essência. Ela vai buscar lá na essência o que realmente ele quer. O que realmente ele quer. Quer ver? Vou dar um exemplo fácil de entender. Vamos pensar numa pessoa que é alcoólatra. Muitas das vezes eu conheci alcoólatras que não queriam mais beber. Não queria mesmo, lutava. Quem não sabe das lutas dos alcoólicos anônimos no AA, como que funciona? A luta, às vezes, pela vida inteira. Então, pensa. E não é uma luta pequena, não. É uma luta dura, difícil, é uma batalha de anos. Só que é uma batalha por resto da vida e algumas encarnações, até ele se livrar disso. Agora, eu te pergunto, se ele não quer, ele sofre com aquilo, por que ele não consegue? Ele está falando para a mente, eu não quero ser alcoólatra, eu não quero beber, eu não quero passar perto do lugar que tem bebida, eu não quero, e vai, puf. Por quê? Porque ele criou dentro dele, por várias encarnações, por várias situações, um desejo tão forte, mas tão forte pelo álcool, que virou uma doença, né? Que é uma doença, o alcoolismo é uma doença, e pode ser muito forte, pouco forte, mas seja muito forte, e o fato dele querer mudar só não vai adiantar. Não vai conseguir. Precisa mais. Ele precisa trabalhar na parte da psicologia dele, na questão da mente, trabalhar lá no fundo para que ele consiga mudar a sua identificação. Vocês já viram, quem já foi, a gente já foi algumas vezes, né? Ajudou, trabalhou e tal, nesses lugares que trata com alcoólicos, trata com narcótico e tudo mais. Existe um trabalho espiritual lá muito forte, porque eles sabem. Se você não criar um outro lado na pessoa, de trabalhar e para que ele consiga pegar aquela parte formal e traduzir aquilo em alguma coisa interna, ele não sai do vício. Pensa agora em nós, os pensamentos, as emoções, né? Os pensamentos e as emoções. A gente não consegue tirar as coisas e colocar coisa boa. Sai daqui, eu ponho outra. Sai daqui, eu ponho outra. Agora eu vou falar. Se a gente conseguisse isso, não precisava reencarnação. É isso. Entende? Se a gente conseguisse dar uma ordem para a nossa mente, isso fazer uma mudança nos pensamentos e nas emoções,
Para que reencarnação? Não faz sentido a reencarnação. Não sei se dá para vocês conectar uma coisa com a outra. Porque a reencarnação é para quê? Não é para aprender? É ou não é? Aprender a mudar a sua essência. Mas se você dá uma ordem para a mente e ela já aceita, ela não deixa passar emoção ruim, ela não deixa passar nenhum pensamento ruim, que a gente chama de ruim. Pronto, numa vida, tudo resolvido. Não precisa de reencarnação. Todas as nossas tendências, más tendências, as maldades, todos os vícios, tudo isso mudaria só assim. Não quero mais você, agora eu quero isso aqui. Ruela, não sei se eu vou fazer uma pergunta, sei lá, boba, mas então o pensamento tem alguma coisa a ver com as vivências passadas, com as vidas? Tudo a ver, Angélica. Esse é o ponto. Porque, olha só a palavra aqui que está na tela. Ó. Sua identificação. Está vendo aí? Sim. O que é a sua identificação? Como é que você forma uma identificação? A identificação aqui é a sua essência, é o que você quer de fato, lá no fundo, o que você gosta, não gosta. Como é que você forma isso? Em todas as existências. E não é só a existência racional, traz coisas do animal. Traz coisas do animal. Instinto, raiva, medo, muita coisa vem do animal para nós. E a gente absorve. Então, os nossos pensamentos eles existem porque a gente tem uma motivação para eles. Nós damos motivação para eles. A gente dá motivação. Quer ver um exemplo? Eu gosto de caminhar ouvindo o meu telefone, muitas das vezes ouvindo palestras. E às vezes eu vou fazer uma palestra, eu quero aprender um pouco sobre ela, eu vou pondo várias, de vários níveis diferentes para me entender. Isso cria uma motivação muito grande para que meus pensamentos estejam envolvidos naquilo. Se eu, ao invés de fazer isso, vou lá e às vezes eu faço isso, eu ligo sobre política, meu pensamento fica envolvido na política. E a diferença é que eu percebo claramente que os pensamentos ficam mais raivosos e mais pacientes, mais tranquilos. Olha só a diferença. É incrível. Isso é incrível. Né? Isso é incrível. E, além de que, a gente tem um problema sério de manter as coisas. De manter um nível. Ela cai e volta, cai e volta, cai e volta. É muito difícil você manter. Eu já me peguei uma vez estudando um material pela internet na caminhada. E eu ia ouvindo e falava, tem uma hora que a pessoa vai falar isso, eu preciso prestar atenção no que ela está falando. Ué, cadê? Não passou? Passou. E aquilo aconteceu umas 4 voltas seguidas. Quando chegava naquela pessoa falando, eu não ouvia mais, porque eu já não estava ouvindo muito bem, olhando as árvores, não sei o quê, passava. Eu falei, não, peraí, não é possível que eu não tenha capacidade de uma coisa tão simples eu controlar. Olha como é as coisas. Aí eu fiquei assim, agora eu vou ficar focado. Aí eu ouvi, mas é o foco, aí entra a consciência. Eu foquei minha consciência naquilo, não vou me distrair. Foquei, aí eu consegui ouvir. Mas tudo depende do foco. Se você tem foco em aprender as coisas espirituais, as coisas importantes, as coisas que fazem você evoluir, e você se persevera, como Jesus fala, quem perseverar vencerá, se persevera naquilo, claro que você vai mudar a sua identificação, mas não vai mudá-la totalmente, vai melhorar um pouco a identificação. Porque imagina, você tem centenas, milhares de reencarnações formando uma identificação. Então, a motivação do pensamento não é só a motivação desta vida. Não. Quando você vai na rua e você vê alguma cena que te chama atenção, aquele chamar atenção não é dessa vida, chama atenção porque dentro de você existe algo relacionado àquilo, que te motiva a pensar naquilo, e às vezes pegar aquilo e transmutar numa situação maior, e fantasiar. Tem 1000 coisas. Então, isso é emoção misturado já com pensamento. Então, posso fazer uma pergunta? Por favor. Então, eu estou pensando aqui, gente, pensando junto com vocês. Então, para pensar aqui junto com vocês, gente. Então, quando nós pensamos, diante das colocações aqui do Goiás, quando nós pensamos em coisas negativas, é porque nós, de alguma forma, se aparentemente não foi nessa vida, mas em algum momento da nossa vivência,
nós já tivemos uma vivência naquelas situações. Porque, conforme eu falei, às vezes a gente pensa coisas assim que não tem nada a ver, que a gente até repudia, fala, nossa, por que eu estou pensando isso? Mas é porque, de alguma forma, você já teve alguma vivência naquela situação. E porque se você não tiver, a partir do momento que nós não temos vivência numa coisa negativa, a gente não conhece, desconhece e não pensa. Fica uma coisa, por exemplo, quando nós somos pessoas fofoqueiras, maldosas, vemos o mal na outra pessoa, a gente só identifica essas coisas porque a gente tem vivência. Se você não tivesse maldade, não tivesse nada negativo em você, você não desconhecia o assunto. Então, não sei se está dando para entender. Então, por isso que nós temos que nos abster de ser julgadores dos outros, né? Porque dentro de nós, mesmo que a gente não, com toda clareza, demonstre, né? Porque tem toda aquela coisa, né? Da gente não se expor aos escândalos, mas dentro de nós ainda tem coisas negativas. E é pecado? Isso não, nós somos o que somos, as nossas sombras estão lá. Aí nós precisamos identificar e procurar trabalhar. E como penso eu baseada até em instruções da irmã Cidufo, Joana de Ângela e tantos outros. Não tem como você controlar, muitas vezes, os seus pensamentos, mas toda vez que vier um pensamento negativo, substitua. Imediatamente. Não é isso que eu quero mais, não quero mais ser esse ser um homem velho, ser cheio de coisas negativas que tem dentro de mim, e substituir por uma coisa boa. Com essa técnica, aos poucos você vai liberando, vai deixando de estar em sintonia com coisas negativas. E também procurar selecionar, né, gente? Que muitas vezes a gente procura. Vai ver notícias muito negativas, e acaba você incorporando, pensando naquilo, né? Como que ele colocou aqui, um bom exemplo, ele colocou. Quando ele escuta sobre uma palestra, sobre um assunto bom, alguma coisa boa, ele fica na sintonia. Você vai ver outros assuntos, já baixa o nível vibratório, né? Então, são todas essas coisas que são nossas escolhas pessoais, né? E falando isso comigo mesmo, né? Como que eu sempre falei, quando eu falo alguma coisa, a primeira pessoa que fala é para mim mesmo, né? Então, esses momentos que nós temos aqui são ótimos de reflexão, para que a gente possa parar um pouco, pensar com seriedade nas coisas, e, consequentemente, a gente vai melhorando. É isso mesmo. Uma coisa importante para a gente entender também é uma analogia. Pensa o seguinte, que as emoções e o pensamento, eles estão fluindo, como se fosse uma água fluindo, está fluindo. Existe algum lugar que você pode fechar isso e não fluir mais? Existe. Não é na mente, é aqui, ó. Ou seja, a mudança da identificação não é um dia nem uma encarnação, são várias. Enquanto você não trabalhar isso, não vai mudar. Então, quando você fala assim, vamos colocar um pensamento bom no lugar do ruim, isso é panaceia. Ok, você deve fazer isso. Como você deve pegar um livro, né, e ler uma página, você está nervoso, tudo isso é fantástico, mas é panaceia. Isso é aqui que fecha o registro. O pensamento vem porque tem motivação, e você fica naquilo. Às vezes aquilo vai te consumindo. Aí, de repente, você pega e, não quero isso. Pega um livro, lê e tal, tudo bem. Daqui a pouco volta de novo. Por quê? Porque a identificação não mudou. A identificação não muda por forma, ela muda por um processo de transformação da essência, que é a própria identificação. Se você não trabalhar na identificação, que é a sua essência, você fica na forma. E aí você pode ser uma pessoa que tem uma aparência, que fala de uma forma, que conversa com as pessoas gentil, tudo isso, mas lá no fundo você tem coisas que você nem você gosta. Mas por quê?
porque você aprende a lidar com as coisas, com a vida, com as pessoas de uma certa forma, mas lá no seu íntimo, a sua identificação não é exatamente aquilo, é diferente. Então, a torneira não fecha no pensamento nem nas emoções, não fecha, não tem como. Se fechasse, não precisava reencarnação. Opa, estou nervoso, fecha, não quero mais isso não, acabou, aí não vem mais. Agora só vem coisas boas aqui, isso, vou selecionar, hein? É isso, que tá bom, então só vem isso. Porque reencarnação, gente, um passo de mágica você mudava, você se transformava. E por que reencarnação existe? Porque você tem uma identificação, você tem uma vivência de milhares, de milhões, de bilhões de anos acumulando experiências. Eu não gosto de falar negativa, porque negativa é ruim, né? Mas tudo bem. Você vem acumulando aprendizados. Os vícios todos que você tem são aprendizados. São aprendizados. Que você sabe que agora, daqui para lá, não serve mais. E se você permanecer com eles, ou se você permanecer com as identificações, você só vai sofrer. Porque aí começa a aparecer o seguinte, eu vou para a casa espírita, eu estudo, eu aprendo, eu vejo tanta coisa bonita e tal. Aí tem duas situações, isso acontece também. A pessoa é hipócrita, muito hipócrita, e consegue fazer os dois jogos. Todo mundo é um pouco hipócrita. Não tem como ser, no nível espiritual que nós estamos. Mas tem aquelas pessoas que conseguem... E tem aqueles que sofrem por ainda fraquejar, mas que lutam para melhorar. Pronto, isso não é hipocrisia, isso é o processo. Esse é o processo. E imagino que a gente está numa situação dessa e tenha que ter certeza, você não fecha a torneira do pensamento nem da emoção. É lá na identificação que isso acontece. Eu queria, só antes de iniciar mais um pouco, se alguém ficou com dúvida da questão da reencarnação que eu falei aqui, se ficou, não ficou claro, se precisa mais explicação, ou se ficou claro, se tem dúvida, por favor. Ruela, eu aos sábados eu faço meditação com um rapaz que ele é budista há muito tempo, veio dos Estados Unidos, e a gente faz esse treinamento para não pensar. E você não consegue, você vem ali, estou lavando louça, então você reconhece o pensamento e dispensa, ignora. Aí vem um outro, você manda ele embora, você reconhece e manda ele embora. Aí vai chegar um determinado ponto, que o lugar também é um lugar muito tranquilo, numa chácara, ou só com barulho de água, passarinho. Então você consegue filtrar um pouco e consegue ficar exatamente 10 segundos sem conseguir pensar em nada. Porque se você for pensar em cronometrar quanto tempo você fica sem pensar, você já imagina um relógio. Então, sim, você começa a imaginar que você está controlando. Você já está pensando. Pensando. É extremamente difícil e é um herói aquele que tem que ter uma sapiência muito grande para conseguir controlar essa não pensar, limpar a sua mente. Mas ensina também como que a gente muda a vibração do teu pensamento para pensar coisas boas. Yes. Isso a gente consegue, eu sigo o teu conselho, ando na praia ouvindo palestras. E às vezes a palestra continua e você fica parado em alguma coisa que ele falou. E você perdeu, porque está indo para frente já ficou. Aí você fica ruminando aquele negócio até entender. Você não consegue acompanhar a mente, nosso pensamento não acompanha essa evolução rápida. É muito, muito gostoso até pensar sobre esse tema. Isso é uma coisa interessante que você está falando. É legal essa conversa. Se você pensar assim, que eu não quero pensar, esquece, aí que você vai pensar mesmo. Porque a mente não vai aceitar isso. É uma coisa complicada. Mas essa questão da palestra, eu já passei isso por muitas vezes, e aí eu entendo assim. Às vezes você está ouvindo uma palestra e a pessoa fala muitas coisas boas, muitas coisas complexas, ou muitas coisas assim com profundidade. E a sua mente, às vezes, não acompanha aquilo tudo de uma forma simples. Ela quer parar e refletir naquilo. Ela sente necessidade de parar e refletir naquilo que foi falado. Quando ela faz isso, ela começa a forçar para isso acontecer, e a palestra continua, aí você perde todo o resto que ele falou. E já aconteceu comigo de eu voltar a coisas na palestra N vezes. Não entendi, volto lá. Porque é assim mesmo. E aí está envolvido a nossa capacidade de compreensão. Né? Algumas pessoas escutam uma coisa, entende tudo.
Mas nós, nesse nível que nós estamos, nós não somos assim. Nós temos, e tem algumas palestras que são difíceis mesmo, não são fáceis. De vez em quando eu pego uma palestra de um filósofo para ver, que eu conheço aí, eu escuto algumas vezes, uma vez só não vai, não. E o cara é simples para falar, não é complicado, mas não são assuntos complexos. Gente, quem mais quer colocar alguma coisa aí sobre essa questão que nós falamos aí, que não precisaria reencarnação se a gente pudesse mudar o pensamento e as emoções? Então tá. As descobertas das ferramentas mentais e o seu amadurecimento. Joana de Ângeles. O amadurecimento mental que se adquire pela emoção e pelo conhecimento que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial amplia as perspectivas da realização completadora. Somente após lograr o amadurecimento afetivo, consegue o mental, por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo-necessidades emocionais. Tem umas palavras difíceis, Joana, às vezes, né? A Grace sempre fala assim, às vezes, quando vai estudar, Joana tem que escrever nas palavrinhas, procurar no dicionário. Eu vou escrever no caderninho para procurar as palavras que às vezes eu não entendo. É isso mesmo. O que ela está colocando para nós aqui é o seguinte, olha, você tem o amadurecimento mental, você tem o amadurecimento emocional, você tem o amadurecimento que te leva ao conhecimento, que é um nível muito maior. Então, você tem o processo emocional, você tem o processo mental, você tem o processo moral e, por último, não. O outro nível mais alto de todos é o conhecimento, que aí depois nós vamos falar deles. Então, quando ela fala que o mental você adquire pela emoção e pelo conhecimento que discerne, é porque não tem como você ter qualquer tipo de amadurecimento mental se você tem as emoções totalmente descontroladas e sem nenhum nível de conhecimento sobre elas. O que elas são capazes? E mais ainda, essa coisa de emoção é uma ferramenta maravilhosa para você evoluir. Ela te dá dicas incríveis de evolução, que nós precisamos entender. Quando a gente entende isso, pode ajudar muito. Então, é isso que ela está dizendo. Olha, você tem que, para ter um amadurecimento afetivo, que é mais importante, senão não tem o mental, né? Porque, olha, se adquire pela emoção. Então, você tem o amadurecimento mental que se adquire pelo quê? Pelo amadurecimento emocional. Por quê? Você vai ampliar a sua realização como ser. Se você não tiver amadurecimento afetivo, você não consegue o mental. Não tem jeito. Por quê? Como é que você vai ser uma pessoa mentalmente capacitada com as emoções descontroladas? Se as emoções te levam àquilo que ele falou lá, pseudo-necessidades emocionais, você vai ser constrangido na vida por isso. Então não tem como uma coisa acontecer sem a outra. Elas vão acontecendo aos poucos, mas um depende do outro. Quando você fala amadurecimento emocional, não significa que você disse assim, então é porque eu falei muitas vezes, não quero ter essa emoção, não quero... Não, nada disso. É porque realmente você fez um trabalho de compreender as suas emoções e, mais do que isso, usar a emoção como uma ferramenta. Usar a emoção como uma ferramenta de crescimento e melhorar a sua afetividade. E aí você logra também um crescimento mental. Né? Vamos entender um pouquinho. A lente da razão. Então, vamos lá. Você está falando de emoções porque você está indo para a razão. Porque aí você vai ver que você, para ter um processo de amadurecimento emocional, né? E quando fala amadurecimento emocional, pensa assim, alguém que tem emoções, como todo mundo, mas ele sabe como tratar isso. Ele sabe como conduzir isso. Né? Ele sabe quando tem que ter paciência, quando tem que esperar, quando está vindo alguma coisa que não está boa, ele sabe como fazer aquilo, ele não vai desrespeitar as pessoas, ele não vai começar a fazer confusão onde ele está reunido, se relacionando com as pessoas. Por quê? Porque ele já tem um nível de conquista da razão, a lente da razão. Ele já conquistou um pouco do mental, um pouco. O que ela diz aqui é que é relevante, por ser o princípio ordenador responsável pela formação do discernimento. Olha aqui o discernimento e olha aqui na folha anterior. O amadurecimento mental que se adquire pela emoção e pelo conhecimento que discerne os valores. Opa, não tem como. Discernimento está em todo lugar. A lente da razão é o discernimento. O discernimento é um desenvolvimento de uma capacidade, de uma virtude.
Não é simples, parece fácil, mas não é. E se você perguntar às pessoas, falar, você tem senso crítico? Claro que eu tenho. Você sabe discernir as coisas? Claro que eu sei. Você vai ver, não é nada disso. Você conhece, às vezes, a pessoa um pouquinho, você vê que não é bem isso, não. Se a pessoa não tem... E o mais incrível, gente, isso é incrível. Uma vez eu li no livro, eu acho que foi da Emance Dufour, que ela fala assim, homens virtuosos cometem equívocos enormes. Aí você fala, cara, bom, aí você entende aqui. Ele pode ter desenvolvido algumas virtudes, mas não desenvolveu o discernimento. Então ele vai ser aquela pessoa que você considera boa, que não sei o quê, que não sei o quê. Tá bom, ele desenvolveu. Mas ele vai fazer escolhas equivocadas na vida, graves. E isso é o que está dizendo para nós aqui. Se nós não desenvolvermos aquelas virtudes básicas, nós vamos começar a falhar depois. Você começa a desenvolver aquelas que são morais, elas vão ficar como se fossem cambetas, de muleta. Está faltando alguma coisa. Está faltando uma força que sustenta aquilo ali. E o que é? São as virtudes básicas. Disciplina. A disciplina é uma. Essa aqui é outra. Né? Discernimento, senso crítico, perseverança. Tem algumas que não são boas nem ruins. Você desenvolve e ela sustenta as outras virtudes. São sustentáculo, porque você imagina uma pessoa que tem algumas virtudes morais, poucas, porque nesse mundo não tem isso, não é fácil, não. Mas vamos imaginar que ele é tolerante, ele é paciente, são virtudes importantes. Ele é bom para as pessoas, ajuda as pessoas. Pronto, só isso aí já mostra assim, que é um espírito bem evoluído. Mas quando você vai ver uma pessoa indisciplinada, as coisas dele são tudo confusas, né? Não tem disciplina, não tem discernimento, você vê que ele faz umas escolhas esquisitas, por que ele escolheu isso e não escolheu aquilo? Ele não se baseia para escolher as coisas, não se baseia em lógica, em processos de fatos, não tem isso. Aí você fala, tem uma coisa estranha. E é isso mesmo, isso acontece. Isso acontece na vida. Por isso é importante isso aqui. Como eu diria assim, o primeiro passo mais importante do ser humano é adquirir discernimento. Porque vai evitar dele fazer muita besteira na vida. Muita besteira. E discernimento é um assunto específico que nós vamos falar sobre ele. Quais são as coisas que você precisa para você começar a trabalhar essa parte do discernimento. Tá? O desenvolvimento da razão proporciona a superação do fenômeno infantil da ilusão, da fantasia, responsável pelo sofrimento, em se considerando a impermanência temporal e todos os acontecimentos das aspirações físicas. Então, aqui está dizendo assim, quando você desenvolve a razão, ela te ajuda. E olha, você nem desenvolveu o lado afetivo, a razão. Ele já te ajuda a sair da ilusão. Já te ajuda a sair da ilusão. Que ilusão que é essa? A ilusão é o que te faz sofrer. Então, você tem dois caminhos, a realidade e a ilusão. O mundo escolhe a ilusão, e as pessoas escolhem a ilusão, e as pessoas sofrem por várias coisas. E sofre pouco, sofre muito, sofre demais por várias coisas. Porque as pessoas não entenderam que tem que começar o quê? Escolher as coisas da realidade. Quais são as coisas da realidade? As coisas que fazem seu espírito crescer. Porque enquanto você não faz isso, o seu espírito vai te mandar de volta. Volta, aprende, e fica assim. Né? A samsara do budismo, né? Você fica voltando e voltando, não sai. Como se estivesse preso. E é isso mesmo. É preso. Por quê? Porque você não está desenvolvendo o mínimo de racionalidade para você compreender a vida. E depois trabalhar o processo emocional. Olha só o que ela fala aqui. Pensar acertadamente é uma meta elevada. Porque nem todo ato de pensar corretamente ou é em face da interferência dos desejos e supostas necessidades. Deixa eu tirar aqui. Identificação do ser. Aí eu coloquei um vídeo aqui lá atrás para vocês. Vídeo, cura e prescrição. Né? Quem viu, viu. Quem não viu, tem que ver. Né? Veja lá. O que ela está dizendo é o seguinte. Pensar acertadamente, ter bons pensamentos, depende de algo muito, muito mais profundo. Muito mais profundo. Se você não tiver um envolvimento profundo de essência, seus pensamentos como vão ser bons? Se ainda mais os pensamentos são coisas que ficam mais ou menos escondidas das pessoas. Então,
não é difícil entender por que o discernimento é tão importante. Assim, a concentração nos objetivos ideais, reais, distinguidos dos imaginários, das ilusões, leva à mudança da identificação e, consequentemente, aos pensamentos e às emoções. Então, o que está dizendo é muito simples. Comece a focar a sua vida onde? Nos objetivos reais e ideais. Esquece aqueles que são ilusão e imaginário. Aí a sua identificação começa a mudar. E a gente fala assim, olha, identificação muda com várias encarnações, é verdade, mas numa encarnação você pode mudar muita coisa, você pode já mudar a sua vida, ser uma vida mais tranquila no sentido de compreensão, se você trabalhar mais com as coisas ideais e reais. Para que ocorra o amadurecimento, se torna indispensável pensar, exercitando a mente e ampliando-lhe a temporal, a capacidade de discernir e o senso crítico. Então, aqui, quando esse pensar, não é o pensamento em si, é a reflexão, melhorar a capacidade de refletir sobre as coisas, né? Pensar, meditar, como ele falou, mas refletir sobre as coisas. Você reflete sobre as coisas, os fatos envolvidos, coloca na balança, analisa, faz todo um processo, isso a gente vai aprender no discernimento, aí a sua capacidade de discernir o senso crítico vai melhorar. A sua vida com certeza vai melhorar. Aqui é só para a gente começar a entrar nas emoções. Pronto. Interrompa quando quiser. A lente da razão e nossas bagagens emocionais. Como elas são abertas e qual o papel delas como ferramenta de evolução? Olha o que está falando aqui. As nossas bagagens emocionais. Como elas são abertas? Como elas acontecem? E qual é o papel delas no processo de evolução? Como elas são suporte para o nosso processo de evolução? Porque dá a impressão assim, que as emoções são explosões que acontecem. A raiva, né? A mágoa, a tristeza, todos esses processos, eles ocorrem de uma forma que parece que a gente não quer, a gente não controla, não controlou, e aquilo vem e explode, faz uma besteira. Quantas pessoas fazem besteiras que não tem como apagar nunca? Mata alguém, né? E fazem coisas absurdas por um processo emocional que explodiu ali na hora e faz. E a gente não está livre disso, porque nós estamos dentro de um nível evolutivo igual, muito parecido. Muito parecido. Então, as emoções é o primeiro nível. Né? É o primeiro nível. Isso aqui são os 3 pilares do desenvolvimento humano. Isso aqui é da Joana. O mental é o segundo nível. O moral é o terceiro nível. E depois tem mais um aqui que eu vou mostrar depois. É o conhecimento. Porque a gente mistura conhecimento com informação. Conhecimento é quando você tem uma informação, você aprende, você exercita e aquilo faz parte de você. Isso passa a ser conhecimento. É seu. É seu. Então, as emoções, elas acontecem. Né? Elas acontecem. E desde bebê, né? As emoções acontecem. O bebê chora, o bebê fica com raiva, faz pirraça, o bebê ri. Agora mesmo a gente viu um vídeo da nossa netinha, que minha filha brincando com ela, e ela aprendeu a rir. Ela tem 4 meses. Ela aprendeu a sorrir algum tempo atrás, e ela morre de rir, fica feliz. Mas tem hora que ela chora. Né? Isso já vem com a gente. Acontece na infância, mas já vem com a gente esse processo. É como se fosse assim, é um abrir as torneirinhas. Vai abrindo na medida que o ser começa a ter capacidade de demonstrar e de pelo menos, expor aquilo. Né? Então, as emoções elas acontecem em forma de explosão de algo que nos motiva. Então, toda emoção tem uma motivação. Uma emoção tem uma motivação. A raiva é uma emoção que tem uma motivação. Uma motivação ruim, para você ficar com raiva. Né? Você ficar irritado, intolerante, impaciente. Quer dizer, 1000 coisas que te fazem, que te afetam e te motiva a ter uma decisão ou ter uma ação, ou se não uma ação, algo interno que te machuca, que te faz sofrer. Por quê? Porque isso é da sobrevivência do ser. Isso faz parte da sobrevivência. Não tem jeito. Né? É uma emoção forte de raiva ou de impaciência, qualquer que seja, faz parte de uma sobrevivência
que vem de muitas vidas, e às vezes uma sobrevivência de vida e morte. Isso a gente não atina, porque às vezes a gente tem uma vida, desde que a gente nasceu nessa encarnação, uma vida mais tranquila, e a gente não passou por nenhum processo difícil. Você imagina pessoas que vivem em guerra, crianças, adolescentes, que morrem, que vê a família morrer, tudo isso, todo esse processo cria mentalmente o quê? Uma dificuldade enorme, ele fica marcado com negrito. E numa próxima vida, aquele ser vai ter medo, vai ter pavor, vai ter raiva de coisas que ligam aquilo, porque é uma questão de sobrevivência. Só que isso faz mal. Por isso o mundo tem que mudar. Isso faz mal. Então, como é que você faz com as emoções? Porque a impressão que dá é que sempre acontecem as mesmas coisas. Né? Se a gente é uma pessoa raivosa, sempre a gente tem raiva. Se a gente é uma pessoa intolerante, parece que sempre a gente vai ser intolerante. Essa é a impressão que a gente tem. Se a gente é ranzinza, às vezes eu sou meio ranzinza. Parece que sempre vai ser ranzinza. Não, tem que fazer alguma coisa com isso. Você tem que lembrar a você mesmo que você é. Senão, esse é o primeiro passo. Se você achar que não é, esquece. Ninguém faz nada por você. Porque a vida espera que você reconheça as suas potências. Não importa se é positivo ou negativo, a vida espera que você reconheça as suas potências e que você trabalhe com elas para o seu crescimento. Porque as emoções são trabalhadas para o nosso crescimento. Vamos pensar numa coisa? Um exemplo. Você está magoado, chateado, magoado, sei lá. Não vou nem colocar raiva nisso aí ainda. Está chateado, está magoado, está triste com alguma situação ou com uma pessoa. E aí aquilo você carrega por um tempo, ou por muito tempo, ou aquilo pode piorar, ou pode ser que não, ou pode ser que você não queira mais ver a pessoa, que passe ao largo, como diz o outro. Isso acontece na vida de todo mundo. E você sempre vai achar uma explicação. Ah, mas fulano fez isso, fulano é assim, por isso que eu estou chateado, fulano falou isso, fulano fez aquilo. Sempre nós vamos ter explicação. Nós somos bons nisso. Em explicar coisas que nos favoreçam. Mas, se nos favorece, por que a gente está chateado, então? Por que a gente está magoado? Por que a gente está triste? Por quê? Porque não nos favorece. Na verdade, a justificativa que a gente cria é para nos justificar, e muitas das vezes não justificam. Por que não justificam? Porque não está correta alguma coisa comigo. Então, se eu fico chateado, magoado, triste com algo que alguém fez, e eu não estou aqui julgando, fazendo juízo de valor do que fez, tá? Do que fez. Estou fazendo nosso caso. Talvez nós temos que pensar, eu não fiz o meu melhor para essa pessoa, talvez eu devesse me aproximar dessa pessoa, tentar fazer alguma coisa por essa pessoa, tentar ajudar essa pessoa. Sabe, várias coisas que você pode fazer de amenizar. Porque, veja só, isso é recomendação de Jesus. Recomendação de Jesus, está no Livro dos Espíritos, que diz assim, se você perdoar uma pessoa de coração e a pessoa não quiser saber, você não fica com problema de consciência. Isso é muito bonito. A pessoa fica com o problema dela. Você se desligou. O vínculo da emoção, da mágoa, da tristeza rompe. Isso é uma coisa muito incrível. Desaparece. Isso some. A gente já está aqui com 8h10. A gente começou aqui. A gente não vai seguir. São 8h10 mesmo? Quase. A gente não vai seguir, a gente vai conversar um pouco como a gente planejou nas outras aulas. Os últimos minutos é para a gente conversar. A gente vai ficar aqui para continuar na próxima semana, porque emoções tem muitas coisinhas interessantes para a gente falar. Só para vocês terem uma ideia, vamos falar da Joana, que fala de umas coisas interessantes, vamos falar da filosofia, muita coisinha boa para a gente falar. Ser emocional, como é que acontece, mas a gente não vai falar disso hoje. Eu vou fechar, e aí eu gostaria de conversar um pouco sobre isso que a gente conversou hoje aqui, e que vocês pensassem para a próxima aula, desse exemplo que eu dei da mágoa, da tristeza, né, de ficar
não querendo mais ver a pessoa, essas coisas que a gente sabe. Quais outros casos que vocês conhecem que faz mal para a gente fica com aquilo guardado, fica aquilo nos chateando, fica como se fosse uma coisa indigesta que nunca digere? Coisas assim. Vamos lá. Eu tenho passado... Eu me dedico muito a esse estudo sobre a parte espiritualista, e leio e ouço muita coisa. E eu senti nesses últimos 3 anos que a parte emocional mudou assim completamente. É uma coisa que eu sou emotivo, mas as minhas emoções estão assim bastante sob controle. Às vezes você engole um sapo que alguém fala alguma coisa. Anteriormente, esse negócio ficava me consumindo dias. Indigesto. Hoje, O sapo era indigesto. Hoje eu passo isso de boa. Eu deixo com que a pessoa que me magoou que fique com esse problema. E tem dado muito certo. Eu não sei se é por conta do estudo ou a gente realmente vai melhorando um pouco. Essa parte da emoção, eu acho que a gente consegue. Também a gente vai ficando velho, tem coisas que você já passa por cima, né? Não, nem dá muita bola, mas essa parte emocional, eu sinto que a gente consegue ter um controle dele, talvez já pela idade, a maturidade, um pouco mais de conhecimento, ele está sob controle. Quando era mais jovem, essa parte era muito aguçada. Qualquer coisa era motivo para emburrar, para brigar, em casa ou fora, ou no emprego. Essas coisas vão ficando para trás. Vira a página e segue que atrás tem gente, né? Hoje é bem mais tranquilo sobre esse assunto. E eu estou aprendendo, estou caminhando e estou fazendo um curso online, ao vivo, com o Haroldo Dutra. Chama Obra Prima. Está na segunda aula hoje. E às 7 da manhã. É o quê? Ele tem Sobre o bastante quê? Ele é sobre uma melhora na sua vida. Como você fazer para você melhorar como pessoa na sua vida. Começa lá na raiz da árvore, que é a tua árvore genealógica, vai subindo para o caule. Ele até dá um exemplo muito interessante que a gente muitas vezes não pensa nisso, sobre a árvore que dá frutas. A árvore é o ser mais, ele falou, desprovido de egoísmo, pois ela dá a folha para você ficar na sombra dela. Produz o fruto, ela não consome o fruto dela. Ela produz para os outros. Então, ela se doa em tudo. E ele explica que a gente tem que seguir alguns exemplos que a natureza te traz. São os benefícios, sabe? Esse exemplo da árvore você pode fazer muito pelos outros sem esperar que aquilo volte para você como benefício. Faça sem pretensão. Então, é um curso bem bacana. O Haroldo conhece bastante, né? É bom de ouvi-lo. Fala mesmo. Então, Maurício, isso que você está falando, me chamou a atenção aqui uma fala que ela falou, que ele fala, que a vida espera que a gente reconheça as nossas virtudes ou não, né? Qual que é esse livro? Reforma? Obra-prima? Obra-prima. Depois você dá a dica desse curso aí. É um curso gratuito dele. Eu vou ver se eu consigo mandar a aula 1 e a aula 2. Tem 45 minutos, mais ou menos. É muito bom. Ele está gravado agora no YouTube. É da Academia Odisseia, da academia dele. Né? Odisseia. Sim. Manda o link que depois vou ver lá, por favor. Tá, vou tentar ver se eu consigo mandar ele. Já está na segunda aula. E agora, às 19 horas, tem a live dele para tirar dúvida da aula, mas aí eu não consigo. Aí eu pulo um pouco essa. E é gostoso. Essa parte de emoção, eu sinto que eu estou conseguindo controlar um pouco mais, sabe? Apesar de ser um cara muito emotivo e chorão, tem coisas, às vezes, que eu engulo de boa. Às vezes estou assistindo um filme e despenco a chorar. Mas
parte emocional está bem mais tranquila. Às vezes eu até engulo um sapo que duraria meses para passar aquele sapo. Hoje, minutos, e o problema não é meu. Sabe, tá mais tranquilo. Isso tem um pouco a ver também com alguma coisa que eu ouvi, que até a minha mulher falou isso para mim. Eu não te vejo mais dando gargalhada. Será que você não é mais feliz como você era? Também está dentro das minhas emoções. Eu não vejo assim grande coisa em fazer as coisas que eu fazia, que eu dava muito valor. Uma viagem, um passeio. Eu vou, olho, admiro, curto, mas já não é aquele boom, sabe? Que eu dava muito valor e achava isso o máximo. Tá dentro de alguma coisa que eu faço que virou alguma coisa do cotidiano, sabe? Não é nenhuma novidade. Não sei se é porque eu viajei muito na minha vida. Hoje, essa parte também já não é importante. Então, a felicidade hoje está dentro de coisinha pequena. Às vezes eu me dou bem numa palestra ou numa apresentação dentro de algum lugar que eu tenho que fazer alguma... Isso, para mim, quando eu tenho um feedback daquilo que eu fiz e alguém gostou, isso, para mim, é um motivo de felicidade. Não de sair gargalhando, mas me dá o prazer de estar feliz com isso. Então, mudou a perspectiva de emoção, de felicidade. Hoje tem um outro peso. Então, Maurício, interessante tudo isso que você está falando, que é a vivência que muitos de nós passam, né? Tem a ver, sim, com a maturidade, né? Mas a gente também percebe o contrário, que pessoas que vão amadurecendo na idade continuam verdadeiros adolescentes, né? São imaturos. Eu me relaciono com pessoas que eu fico assim, parece que eu sou mãe da pessoa, é a pessoa da minha idade. Então, porque a pessoa é aquela eterna adolescente, aquela pessoa mais infantil, né? E a gente se sente, nossa, eu estou ficando uma idosa, sei lá o quê, mas não é. É questão mesmo de você mudar os conceitos que você bem colocou. Tinha coisa que você gargalhava, adorava, curtia, se empolgava. Hoje em dia já não mais. Não mais. Hoje eu estava pensando, até recebi um convite de uma amiga, falou, vamos tomar um café, porque tem um lugar muito legal. Tal. E eu pensei, gente, eu ainda nem respondi, preciso responder ela. Mas pensei assim, em outro momento, isso para mim seria o máximo. Sair com amigas, rir bastante, como você falou. Mas hoje em dia já não, a gente acerena, né, as nossas escolhas, até as nossas emoções. Tanto para não, porque eu sou Maria Chorona. Eu choro por tudo e por nada, choro de alegria, choro também de tristeza também. Então, é bom a gente começar a controlar, né? Então, quando ele coloca que a vida espera que a gente reconheça nossas virtudes ou as nossas desvirtudes, porque assim, quando a gente reconhece as virtudes, a gente vai valorizar. Vai falar, nossa, pequenas conquistas, pequenas coisas. Acabou de colocar. Exatamente, você colocou. Às vezes, uma palestra, uma fala que você deu, que surtiu um efeito positivo, aquilo te faz bem. Então, isso é um estímulo para você continuar a vivenciar essas experiências de uma forma mais intensa. Assim como, quando a gente avalia as nossas, vamos dizer assim, desvirtudes, aquelas coisas que não são tão boas, que existe dentro de nós, se a gente reconhece, nós temos oportunidade de nos ajudar. Isso. De nos ajudar, falar, poxa, por que eu vou persistir? Eu não quero ser mais isso. Esse é o ponto que a gente começou no final do nosso trabalho de hoje, que ela está falando. Se você reconhece as suas emoções descontroladas, você começa um processo de mudança, se quiser. Também pode não querer. Mas se você não reconhece, você nem começa. Então você não precisa querer fazer uma listinha, todas as coisas negativas que eu tenho. Você não vai conseguir fazer isso. Ninguém faz. Mas se você souber de uma ou duas características que você tem, que não te faz bem, é só você pensar, o que me deixa chateado? O que me deixa, sabe, que eu não gosto? O que aconteceu que eu não gostei?
Se você parar para refletir nisto, você, se quiser, você identifica em você alguma coisa que você precisa mudar. E isso é o que a emoção faz para nós crescermos. Mas nós temos que deixar. Senão a gente não faz. Senão vira só explosão e faz mal. É isso. Quem mais? Angélica? Quem mais quer falar? Ruela, semana passada até eu tinha falado, né? Eu estava meio que confundindo o sentimento com a emoção. Mas depois eu comecei a entender que a emoção, ela acontece antes do sentimento, né? A emoção é muito Algo explosiva. acontece... É explosiva, então, é uma potência. Sim. Ela Acontece alguma coisa que nos gera emoção, aí essa emoção que vai construir um sentimento, não sei. Às vezes não, peraí. A emoção, pensa assim, são as explosões que pode ser bom, uma alegria, uma tristeza, uma raiva, né? Um medo. Isso são tudo situações que acostumamos, viciamos em muitas delas, e elas são emoções que nos fazem mal. O sentimento é raciocinado. O sentimento não é uma emoção que aparece, é um raciocinado. Você raciocina, você cria o sentimento. Então, você só para tirar assim minha dúvida. Acontece algo que me leva a uma mágoa, um ressentimento, e essa mágoa, ressentimento é uma emoção. Sim. Mas aí, se eu guardar esse rancor, já é um sentimento. Não, é emoção. Não. É emoção. É explosão também. Existe muita confusão nisso. E por quê? Porque a palavra sentimento, a própria palavra sentimento, dá margem à confusão. Porque você está sentindo. Olha, eu estou sentindo uma raiva, é um sentimento de raiva, já ouviu? A maioria fala isso. Mas é que a palavra sentimento tem essa conotação de sentir. Mas o sentir do sentimento é um sentir raciocinado, é desenvolvido. Você precisa da razão para desenvolver. Se você observa as estrelas e você sente um êxtase, né? Isso não é só emoção, ali tem um sentimento, você está vislumbrando algo grandioso, você está usando a sua mente para como é que fala assim, para contemplar aquilo. É um outro nível. A emoção pensa que é uma coisa mais explosiva, que vem, mas ela deve ser usada para nós nos conhecermos. O que a gente faz normalmente é quando ela vem, a gente fica chateado, fica emburrado, fica com raiva, aí aquilo nos consome um tempo, depois passa, a gente não se fala mais naquilo. Dá um tempo, volta de novo, que acontece outra coisa. Porque nunca vai deixar de acontecer enquanto a gente não aprender sobre ela. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. A vida, se você não compreender todas as suas emoções, não é uma ou duas, são todas, o motivo delas, e que é motivo que está dentro de você, e que elas podem ser usadas para o seu desenvolvimento espiritual, para você aprender sobre a vida, sobre as relações, enquanto você não fizer isso, elas vão voltar, que a vida vai trazer de volta, que a vida vai exigir, não tem que aprender, isso é parte da evolução espiritual. Gente, é isso, está na nossa hora aqui. Então, para finalizar, para a gente pensar, né? É importante a gente analisar. Esses momentos todos aqui, eu fico pensando todas as emoções que afloram, todos os nossos pensamentos, que são, às vezes, continuados, viciosos, e também pensando nas coisas boas que a gente faz, as ações boas que a gente faz. Ele acabou de dar um exemplo. Então, é isso. Quando a gente vai amadurecendo nesse aspecto, Maurício. Às vezes não é amadurecer nem questão de ficar mais velho em idade. A maturidade é mesmo de você ter esse insight, de refletir e fazer boas opções, boas escolhas na vida, né? E é isso, né? E a gente, muitas vezes, a gente pensa, não, eu vou ficar firme nesse caminho, de repente escorrega. Mas não é motivo da gente se desanimar, né? É levantar, né, sacudir a poeira e tentar mais uma vez. E assim a gente vai, dia a dia, se melhorando, né? Essa é a proposta, né?
de nós nos melhorarmos. Então, é isso. É para isso que a gente estuda, né? Exatamente. Que bom, imagine se a gente estivesse nessa fase da vida e não estivesse estudando, estivesse vivendo os acontecimentos da vida, certamente nós estaríamos ou mais desequilibrados nas emoções, né? Com certeza estaríamos perdendo muita coisa boa. Então, é muito bom a gente pensar, né? A gente estudar. É isso aí. É o primeiro passo, é buscar. Né? Jesus falou, busca e acharás. Né? Depois tem outras coisas que acontecem. Busca e acharás. Mas ok, o que você faz com o que você achou? Né? Aí ele vai em frente. Né? Bata e se abre-se-vos-á. Né? Então, quer dizer, tem um esqueminha aí montado nessa passagem, mas que ele deixa bem claro, busca. O primeiro passo é buscar, nós estamos buscando, e vamos achar, e estamos achando. Né? Agora vamos ver o que a gente vai fazer com isso. Não tenho dúvida nenhuma que todos nós, quando olhamos para trás, nós nos percebemos melhores. Sim. E mesmo que os problemas continuem, as dificuldades da vida, problema com saúde, seja o que for, mas nós estamos melhores, mais centrados, mais determinados, mais calmos, né? Conforme você disse, né? Graças a Deus. Mas até os problemas, eles ensinam que os problemas não são nossos, né? Sim. A gente é que procura eles. Então, eles têm que ficar ali, né? Se nós tivéssemos mais serenidade, conseguiríamos lidar com os problemas de uma forma bem mais amena. E tem aquelas coisas que não tem jeito, não tem solução, nós temos que lidar com isso, né? Não ficar... Esses são os boletos bancários. Não tem jeito e não tem solução. Esse aí não tem jeito. Gente, né? vamos encerrar então? Você quer fazer a prece hoje? Eu vou fazer a prece, tá? Para a gente encerrar, nós estamos na hora. Agradecendo demais a Deus, nosso Pai, a espiritualidade que nos ajuda tanto aqui, pedindo aos bons amigos espirituais que abençoem essa casa de oração, onde estão aí os trabalhadores, buscando, aprendendo, ajudando, servindo a comunidade. Ampara o Senhor Jesus com a tua bênção, com o teu amor. Fortaleça em nós o desejo de aprender e, acima de aprender, trazer para dentro do nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. É isso aí, Maurício. Passa o nome do meu filho. Passa o nome do filho aí para mim. Vou passar para vocês. Põe para mim. Amanhã ele vai fazer o primeiro exame. Deixa eu fechar. Oi? Vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Gente, estou terminando aqui. Fica com Deus, Maurício. Estou fechando a gravação. Um abraço para todos. Até a semana que vem. Estou terminando aqui. Fica com Deus.